o escopo do projeto, inegavelmente, é cabível para o momento, é útil, principalmente porque nós, operadores de segurança pública, somos vítimas, na verdade, de todo tipo decorrente dessa generalização da palavra terrorismo. E por que eu digo generalização? O terror ele é implementado de várias formas, né? Mas o terrorismo em si ele tem uma classificação teórica, conceitual, que é mundial, né? Como já foi dito aqui. E nós temos uma tendência a generalizar algumas coisas no Brasil e relativizar outras. E nós estamos generalizando o termo terrorismo para que os efeitos da pior face do terrorismo que alcança os agentes públicos seja respondido à altura pelo Estado, lógico, com a participação aqui efetiva do Congresso. Então, nesse aspecto, o projeto é cabível, é viável. Nós só temos que tomar um cuidado, porque o assunto terrorismo ele merece e exige de nós, principalmente dos deputados que são provenientes da carreira policial, das carreiras policiais e das forças militares que cuidam da segurança do Brasil, interna ou externa, para que a gente não cometa alguns erros, alguns equívocos, porque é um assunto que precisa, sim, de muita imersão. Muita. O terrorismo, seja pela origem dele, através da reunião de grupos com certas ideologias, seja xenofobia, seja a questão religiosa, todos têm uma origem muito específica, e eles se agrupam para cometer atos de terrorismo. E tudo que advém disso, quando nós trazemos para o Brasil, há um entrelace, uma interseção muito forte com as facções criminosas. E aí nós temos que diferenciar, não tem jeito. Porque, apesar de alguns efeitos serem parecidos, e também a forma de busca por financiamento ser parecida também em alguns aspectos, elas são muito diferentes. Quando nos atingem, parecem muito iguais, mas elas são diferentes. E por que no Brasil, terrorismo e facções criminosas ganharam essa forte interseção? Se aproveitando basicamente de duas questões. As fragilidades do Estado, e nós temos várias, a fronteira, o controle de fronteiras talvez seja a principal delas, e a falta de estruturação das nossas polícias. Individualmente são desestruturadas e coletivamente não são integradas. E quando eu digo isso, eu estou falando das polícias estaduais, estou falando também da Polícia Federal, das polícias rodoviárias, das guardas municipais, do sistema penitenciário. Nós estamos agindo de forma isolada, esporádica e através de planos nacionais que não dão certo. Nós ainda não conseguimos estabelecer um programa de segurança pública que realmente integre todas as estruturas, mas que antes de integrar, faça o dever de casa que é obrigatório, estruturar individualmente cada organização. Por quê? Facções criminosas e células terroristas têm uma organização muito maior do que qualquer estrutura estatal. Eles têm carreira, eles têm um funcionamento como empresa, cada um tem uma função específica, tudo previsto em legislação própria deles. E nós, com todo o aparato que nós temos do Poder Legislativo, Poder Executivo, com todo o conhecimento que nós temos de Brasil, da essência do que é o problema no Brasil, nós ainda não conseguimos fazer isso. Congresso desconectado do Poder Executivo, e depois, quando se estabelece as políticas públicas, é a velha tese da farinha pouca, meu pirão primeiro, polícia militar para um lado, polícia civil para o outro, polícia federal para outro, polícias rodoviárias para outro, sistema penitenciário abandonado. Então, se nós não tratarmos disso com imersão muito maior, eu creio que nós vamos continuar fazendo esses puxadinhos de lei com base em conceitos de momento. Isso é muito perigoso para o Brasil. O Brasil tem que ser uma grande nação. O Congresso nosso está renovado e brilhantemente renovado. Brilhantemente renovado, para o bem. E essa integração dos deputados novos, senadores novos, com os antigos que permaneceram aqui, que o povo deu mais um voto de credibilidade para essa sessão legislativa, para esse pleito, tem essa obrigação. E eu acho que está fazendo isso a contento. Só precisa ouvir quem tem conhecimento daquilo que pode fomentar a discussão aqui no Congresso. Chega dos elitismos, dos corporativismos. Toda hora se encosta alguém se intitulando como chefe, representante do conselho, não sei o que. Qual a essência que você tem para falar sobre isso? Quem te nomeou? Qual o conhecimento que você trouxe, acumulou até agora, para chegar para o nosso parlamento e dizer uma verdade para o parlamentar nosso, discutir uma lei? Quem veio do chão de fábrica, igual foi dito aqui brilhantemente, quem veio desse chão de fábrica? Então, os deputados têm que ter essa noção. Tem especialista em várias áreas. Para esse assunto específico,
eu trouxe aqui, vou presentear para os parlamentares da comissão, 2 livros que são importantes para esse assunto. Um é de um agente federal que fez um mestrado sobre a forma de cooptação para células terroristas no Brasil. E para a gente diferenciar, acho que vai ficar em pé aqui, Giancarlo, você me ajuda, um livro também escrito por colegas da polícia, com promotores, sob a liderança de um promotor, o promotor Elcio D'Angelo, sobre facções criminosas. Tudo a partir da análise da forma de cooptação e do aproveitamento das fragilidades do Estado. Então, aqui é possível, fazendo essas 2 leituras, são leituras rápidas, boas, é possível nós percebermos a interseção entre os 2 assuntos, entre os 2 grupos, e, ao mesmo tempo, diferenciar. E percebam, não vai ser possível, no momento seguinte, tratar, por exemplo, de facção criminosa e a consequência terrorista da busca das facções, que não precisamos chamar de facções, são organizações criminosas mesmo, não precisamos diminuir, porque alguns componentes são mais pobres, têm origem mais humilde, em favela, em comunidade. São organizações criminosas, sim. Em dada medida, são patrocinados por grandes grupos, nós já sabemos esses entrelaços também. Mas é importante nós termos essa boa medida para, quando formos tratar de terrorismo em si, nós não deixarmos de lado a legislação de fronteira, os programas nacionais, o que o Brasil quer como nação para se proteger através de suas fronteiras e do controle migratório e de entrada e saída de produtos, e também sobre os efeitos que cada um provoca nos agentes públicos, que é o tema dessa audiência pública que nós jamais podemos abandonar. Então, isso é importante. Nós não, no momento seguinte, nós temos que tratar da legislação de imigração com importância muito maior do que nós tratamos até agora. A última legislação, com todo respeito às ONGs, aos que cuidam de direitos humanos, nós deixamos muito a opinião de ONGs que cuidam de direitos humanos de imigrantes tratarem da nossa última legislação de imigração. Um perigo para o Brasil. Um perigo. Porque do que se conclui daquela legislação é que nós vamos estruturar, por exemplo, a Polícia Federal para cuidar das fronteiras, as nossas Forças Armadas e as polícias estaduais, que sem elas também não adianta nada. Passou da linha de fronteira, quem vai cuidar do problema que adentrou o país? A Polícia Federal não vai dar conta. Nós precisamos dos nossos parceiros, colegas das polícias estaduais, principalmente na linha de fronteira do Brasil. Então, senhores, a nossa pontuação aqui como policiais federais, porque a federação representa uns pouco mais de 14 mil policiais federais hoje no Brasil, entre ativos e aposentados, é porque no interior da Polícia Federal nós passamos por algumas mudanças, mas elas foram reflexo do que está acontecendo fora, por exemplo. Nós tínhamos um setor que chamava Santer, que era um serviço ligado à área de inteligência, que era de antiterrorismo. Tinha alguns componentes que passaram por diversos treinamentos. São agentes federais que sabiam línguas árabes, sabiam o comportamento, analisavam toda a estrutura de células terroristas, tinham esse conhecimento. Esse trabalho foi praticamente abandonado. Em que pese a estrutura interna da Polícia Federal melhorou, porque nós passamos de um serviço antiterrorista para uma divisão antiterrorista, que o nome é DAT, né? A sigla é DAT. Então, visualmente, no organograma nosso, melhorou. Mas, praticamente, todos os agentes federais que foram especializados nessa área não estão mais lá. Praticamente todos. Metade deles se aposentou sob a ameaça da reforma da Previdência abandonar os policiais federais. Dentro, lógico, do conjunto da segurança pública. Então, por aí vocês veem a medida da importância disso. Internamente, nós tentamos dar resposta, falta integração, e eu gosto dessas audiências públicas quando tem representantes do Poder Judiciário e do Ministério Público. Essa semana eu vi um jornalista dizer que é impossível o Poder Judiciário participar de grandes tratativas de políticas públicas, sob o medo de comprometer decisões judiciais, mas isso não tem nada a ver. Nós estamos falando de especialização do nosso Poder Judiciário em certos assuntos. Por exemplo, a lavagem de dinheiro, 5 anos após a promulgação da lei, nós ainda não tínhamos no Judiciário e no Ministério Público especialistas na área de lavagem de dinheiro. É disso que nós estamos falando. Nós precisamos de peças, de componentes desses agentes públicos de suma importância para o Brasil, do Poder Judiciário e do Ministério Público, especializados em terrorismo. Especializados em terrorismo. De ponta a ponta, desde a prevenção, cuidando das guardas municipais e polícias militares para identificar atos terroristas puros, verdadeiros,
até o sistema penitenciário, que vai cuidar depois desses elementos e vai saber a continuidade deles nas ações terroristas. Vai poder mapear isso com perfeição, desde que sejam reconhecidos como parte integrante importante desse processo. Então, a integração do Poder Judiciário e do Ministério Público é nesse sentido, de se especializar, se aproximar da polícia. A Lava Jato é o maior exemplo no Brasil de que a aproximação do Ministério Público, do Poder Judiciário, da polícia, dá certo, sem comprometer resultado, dentro de uma política nacional, permanente, de segurança pública. E eu acho que isso pode dar certo também no Brasil, e é para já. Deputado Santini, obrigado. Muito obrigado, Luiz Antônio.